as maiores dúvidas são nessas fases que são mais significativas para a gente. Então, eu venho puxando aí nessa palestra dentro de cada fase. Não estou vendo muita adolescente, mas acredito aqui que são mães, são vós, né? Então, são dicas aí valiosas para essa fase. É a fase que a gente sabe que dá mais trabalho, né? Cuidar, porque geralmente vem a parte da, vamos dizer, teimosia, né? Junto com a fase que realmente acontece, que é a fase hormonal na mulher. Que é a fase que começa aos 10 anos. Antigamente, a gente considerava acima de 12. Hoje, já é a partir dos 10. A gente já nota que tem meninas que já estão se tornando mulheres, né? Com 10 anos. Então, a gente hoje considera dos 10 aos 19. É a fase onde a gente encontra maiores alterações hormonais. E até que esses hormônios se equilibrem, o corpo realmente ele sofre. É quando geralmente a gente vê ganho de peso, a acne, alterações de humor extremamente significativas. Então, eu separei para falar um pouquinho dos nutrientes que são necessários em cada fase. Ali eu falo principalmente sobre alterações de humor. A serotonina, né, que é um hormônio que altera o humor. Eu acho que de todas as fases que eu atendo, eu acho que o humor nessa fase é o pior de todos. Todo mundo já deve ter passado por isso aí. Geralmente a gente vê um baixo rendimento escolar. Então, quando a gente começa a tratar o paciente, uma das coisas que o paciente relata para a gente é a memória, que a memória melhora bastante. E energia. É uma fase onde a gente encontra muito a mulher, a menina, né, que está se tornando mulher, com preguiça. Então, a mãe fala, essa menina só quer dormir. E hoje ainda tem o celular, computador, né, que atrapalha um pouco mais. Então, é uma das coisas que a gente percebe que melhora muito. Então, falando em nutrientes, a primeira coisa que eu faço avaliação são os exames. Eu peço uma sequência de exames, aí, uma média aí de 20, 25 exames, até 30 exames, para avaliar. Isso vai de paciente para paciente, aí entra todo naquela consulta individual mesmo. Eu geralmente prescrevo ferro, que vem das carnes, aves e peixes. Magnésio, que é onde a gente fala muito dos cereais integrais, vegetais folhosos escuros, e as castanhas, que está muito em evidência hoje o uso da castanha, que a gente vem batendo muito nessa tecla. A vitamina B6, nos cereais integrais também, feijão, lentilha, grão de bico. Geralmente, nessa fase, o que a gente percebe é que o hábito alimentar da menina mulher é muito ruim. Às vezes os pais ensinaram o correto, mas assim, começa a vir as vontades e aí o que elas querem, não mais o que a gente deseja para elas. Retenção de líquido é uma consequência que a gente nota muito, principalmente que elas decidem que não tomam mais água. Já cheguei a atender pacientes que tomavam água 2 vezes por semana. Então, é uma coisa que a gente começa a readaptar. Eu falo muito sobre disbiose intestinal, que é um dos tópicos que mais tem sido falado na internet. Disbiose intestinal, o que é? Nada mais, nada menos se o meu intestino funciona bem, a minha saúde está boa. Se não funciona bem, a minha saúde, por consequência, acaba sendo agravada. E nessa fase aparece muito constipação, ou diarreia, e acompanhada de alguns outros problemas. E, tristemente, eu tenho atendido muito paciente com depressão. Eu acho que é o maior diagnóstico que eu tenho atendido em adolescentes, média aí de 13 a 16 anos. A gente sabe que tem todo o lado espiritual, né, que cada vez mais as pessoas deixaram de buscar. E até a pastora estava falando sobre transformação pela graça. O que eu vejo é adolescentes que
realmente têm um segmento com Deus, são diferentes em relação aos adolescentes que não tem segmento nenhum e que tem ideias próprias, porque a gente vê muitas ideias próprias aí. E aí, nisso, a depressão. O uso de excessos de medicamentos hoje em adolescentes que acabam acarretando outros problemas. Eu vejo, assim, às vezes, 4, 5 medicações para tratar a depressão. E é muito triste, porque a gente vê o quanto é frustrado, né, os pais de ver os filhos daquela forma, e eu acho que a própria menina adolescente daquela forma. E aí, até a colega estava falando anteriormente, não existe um hábito de vida bom sem atividade física. E outra coisa que afeta também é o sono. O sono, geralmente, elas dormem muito ou passam a ter insônia. E aí, geralmente, eu falo, nossa, mas não tem, né, idade para estar apresentando insônia ainda. Nem tem tantos problemas ainda, né, quanto na fase adulta. Mas muitas apresentam a insônia. E, assim, nessa fase, o que eu falo muito para os pais é que tem que acompanhar de perto. Tem que ter uma prescrição individualizada. Depois eu vou fazer um geral nisso aí. Depois, a fase do período gestacional. Para mim, é uma das fases mais importantes, porque é a maneira que eu tenho, a princípio, de gerar um filho melhor. Por que isso? Porque dentro da fase gestacional eu determino muito doenças para a criança. Então, hoje a gente sabe que uma boa alimentação já tem uma influência numa memória melhor, num desenvolvimento cognitivo melhor. Então, a gente bate nessa tecla de vamos cuidar na gestação e não esperar que isso aconteça depois. Nesse período gestacional, a gente avalia principalmente ácido fólico, porque ele ajuda muito nessa questão do desenvolvimento do bebê, a parte cerebral e cognitiva da criança. Aí, entrando nos alimentos, lentilha, grão de bico, feijão, alface, brócolis, abacate e as castanhas. O ferro, nessa fase, também é muito importante. A gestante chega a gastar muito mais que o dobro do que uma pessoa normal. Então, por isso que, geralmente, a gente usa a suplementação mais associada à alimentação. O cálcio, né, que hoje a gente não influencia muito o uso de leite e queijos, mas sim de alimentos saudáveis, como gergelim, castanha do Pará, amêndoas, linhaça, as pescadas, que são os peixes, sardinha, couve, brócolis, os leites vegetais enriquecidos, leite de amêndoa, de castanha, salsa, manjericão e o ovo. Sou muito fã do ovo, vocês vão ver que é uma coisa que eu falo muito. E atividade física na gestação também é extremamente importante. E a qualidade de sono, porque, infelizmente, eu acho que é a última fase que a mulher dorme muitíssimo bem. Aqui a maioria sabe. Após os 30, vem também uma próxima transformação hormonal aí. Geralmente é uma fase que eu vejo que as mulheres estão muito preocupadas com a estética. Tem muita aquela cobrança profissional e daí a estética, geralmente a parte de casamento, então seria mais ou menos nessa fase. Só que acontece também transformação hormonal. Então, realmente tem alteração de humor também, problemas de sono e outros problemas correlacionados. É a primeira fase onde a gente começa a ver sobre o retardo do envelhecimento, tanto a parte de cabelo quanto a parte de pele, e a pele no geral, rosto e corpo. Então, a gente acrescenta muito vitamina C, acerola, caju, pimentão, laranja, mamão, goiaba, tangerina, limão e abacaxi. Alimentos proteicos de boa qualidade e a qualidade do sono. Se eu tenho um bom sono, isso geralmente influencia no meu humor, em estar menos ansiosa, em render melhor no dia seguinte.
Daí a gente divide as duas últimas fases, né, de transformação hormonal na mulher, na pré e pós-menopausa. Acho que é a fase após a adolescência e gestação mais difícil de lidar. Principalmente que a maior queixa que eu tenho é: eu não aguento o meu mau humor e não aguento o calor. Então, eu acho que são 2 eventos que acontecem nessa fase que são extremamente irritantes, vamos dizer assim. Então, climatério e menopausa, né? Que é a pré-menopausa, tem mudança física, psicológica e muscular. Eu passo a ter menos músculo e mais gordura. Isso aí é comprovado. E a mudança física, que eu acumulo mais gordura na região abdominal. Então, a maior queixa é: entrei na menopausa e eu hoje estou com barrigão. É a maior parte que eu escuto, fora o calor, né? E aí eu falo: tem conserto, mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Por que trabalhar um pouquinho mais? Porque, de fato, é quando os hormônios afetam mais o nosso corpo. Então, eu preciso ser um pouco mais rígida em relação à dieta. Então, eu tenho déficit de estrogênio, que é um dos hormônios que vão melhorar a disposição da mulher na menopausa. Então, tem alteração lipídica, problema vascular e metabólico. Geralmente é quando as mulheres aparecem muito com problemas vasculares. Aí começa a fazer as sessões ou até acaba operando. E os problemas de insuficiência cardíaca, inicia-se muitas medicações para pressão alta. Então, devido à menopausa. E, às vezes, a principal queixa não é avaliada, e sim a consequência disso tudo. A gente acrescenta muito, eu também trabalho com fitoterapia, e eu faço algumas fórmulas, porque nessa fase aí ajuda muito. Então, com soja e alguns outros aditivos, tem que ter uso da fibra. A maioria me queixa muito de constipação intestinal, imunidade baixa, e é uma fase onde também eu tenho visto muito depressão. Então, acrescento ferro, cálcio, magnésio, ácido fólico, antioxidantes, que a gente usa muito para combater as células ruins no corpo. É a fase que mais tem aparecido câncer de mama e câncer de útero, que é onde a consequência é o descontrole hormonal da menopausa, o não tratamento da menopausa. Aparecem muitos déficits de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, cálcio, ferro, zinco, que seriam aí os principais, magnésio, selênio. Vitamina D é uma queixa muito grande a respeito da memória. A memória fica muito ruim. A B12, ácido fólico, e é onde a gente bate que tem que ter atividade física. Geralmente são mulheres que estão quase aposentando, já está com a família mais criada, então a gente consegue influenciar um pouco mais a prática de atividade física. O pós-menopausa. Esses dias eu atendi uma paciente que me relatou há 5 anos sofrer de calor da menopausa. Aí ela falou: olha, eu cheguei aqui porque eu não aguento mais. Chegou um ponto que meu marido falou: você vai se tratar ou a gente não consegue mais estar junto. Porque ela mesma já estava incomodada com o humor, e aí ela falava: olha, eu sinto calor de manhã, de tarde, de noite, eu chego a tomar 4 banhos e não resolve. Eu falei: mas não vai resolver, porque é de dentro para fora. Então, a gente já deve ter uns 4 meses tratando. E o que eu tenho visto, graças a Deus, o casamento continua, porque o humor dela foi a primeira coisa que melhorou. Ele até esteve na última consulta, agradecendo, e melhorou muito assim, o hábito intestinal, a parte de imunidade também, que ela me queixava que ficava muito doente, e o calor, que era, eu acho, que o maior incômodo dela. Então, é onde a gente vê, no pós-menopausa, passou toda essa fase. Algumas pacientes ainda levam as consequências da pré-menopausa para a pós-menopausa.
Então, o estrogênio continua baixo, onde acarreta perda de massa óssea, então a gente fica um pouco mais flácida. A massa magra, que é o músculo, ele realmente diminui. Aparece a osteoporose, geralmente começa a osteopenia mais cedo, acarretando para a osteoporose. Aumenta o nível de colesterol, LDL e triglicerídeos, acarretando futuros problemas de doença cardiovascular, constipação intensa, câncer de mama e cólon. Como eu disse na fase anterior, é onde eu tenho mais atendido câncer de mama e útero.